Em Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, um homem que era extremamente odiado pela sua pátria, pela sua nação, pelos seus irmãos, por trabalhar para Roma. E foi um homem que se tornou ganancioso, corrupto, e nenhum judeu entrava na casa dele por causa de suas ações. Mas veja bem, o que é o Evangelho? O Evangelho, Romanos 1,16, vai dizer que é o poder de Deus para a salvação. Jesus, para ele salvar uma pessoa, ele não olha para quem você é, porque o seu poder, o seu Evangelho é transformador. Por isso Cristo veio para salvar, para resgatar, para redimir o pecador. E o Evangelho hoje em dia está sendo manipulado, não está sendo usado para salvar, para resgatar, para remir, mas está sendo de benefício próprio para alguns líderes religiosos. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o próprio Cristo prega a palavra lá dentro. E Jesus não pediu nada a ele, nada. Fez pregar o evangelho da salvação. Veja que quando Zaqueu escuta Jesus pregar, o próprio Zaqueu se converte na presença de Deus. Ele creu na mensagem. Ele creu nas palavras de Cristo, que eram palavras fiéis e verdadeiras e retas, posicionada na casa dele. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém tem acesso a Deus se não for por meio do Filho. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus foi aquele que aplacou a ira de Deus sobre a humanidade. O que é aplacar? Acalmar. Jesus trouxe para ele toda a condenação da morte, nos trazendo a vida por meio dele. Por isso que está escrito que diante de Cristo todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando ele chega na casa de Zaqueu, ele prega. Veja que quando Zaqueu recebe a mensagem do reino, recebe o evangelho da salvação, Zaqueu se arrepende. O evangelho pregado, genuíno, verdadeiro, foi o que converteu Zaqueu. Veja que não foi campanha que converteu Zaqueu. Veja que não foi propósito, igual muitas igrejas estão fazendo erradamente. Estão fazendo campanha negativa. Eu não sou contra as campanhas, mas que, portanto, o foco seja para ganhar almas e não para benefício próprio de alguns líderes religiosos. Porque o que Jesus ensinou deve ser seguido. O que o Espírito Santo ensinou por meio dos apóstolos devem ser seguidos, né? Por isso que hoje em dia muitas almas estão se perdendo, muitas pessoas estão se desviando do evangelho porque não estão no foco da salvação. Entenda uma coisa comigo, pelo amor de Deus. O maior triunfo de Cristo na cruz para a humanidade foi a salvação. O resto abaixo da salvação é gorjeta. É algumas bênçãos, algumas dádivas, mas não é o foco principal. O que adianta você ser rico, você ter riquezas e você morrer condenado? O que adianta você viver uma vida de luxúria na terra e não ajuntar tesouro no céu? No final da tua vida você morre, é enterrado, sepultado, e a sua riqueza fica para a família brigar entre eles para ver quem vai ficar com a maior parte, mas ninguém vai estar nem aí quando você padecer. Entenda, quando você faz a vontade de Deus, se posicionando diante do Senhor, se você padecer aqui na terra, tem um tesouro no céu te esperando, o galardão que Jesus Cristo vai dar. Então o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma condenada por causa de dinheiro? Eu não estou dizendo que dinheiro é proibido, o dinheiro resolve muitas de nossas situações, mas o amor ao dinheiro que é o problema que ocasiona a queda de muitos. E por causa deste mal, muitos têm padecido, se afastado do Senhor, por causa de dinheiro que se acaba, que se perece. Junte tesouro no céu. Sendo assim, você terá vida eterna em Cristo, porque esse foi o maior triunfo do Senhor. É nos dar salvação eterna com Cristo nosso Senhor. Então o evangelho mudou Zaqueu. Zaqueu foi transformado e ele próprio disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ocasionou dele, o evangelho mudou Zaqueu de dentro para fora, não foi de fora para dentro, foi de dentro. O evangelho nos muda aqui, ó, aqui dentro, e faz transparecer para fora a glória de Deus que está em nós por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é a salvação. Pense nisso.